Um ótimo dia para você, que Deus abençoe grandemente o seu dia e te dê força, inspiração e sabedoria para você fazer do dia de hoje o seu melhor dia. Sim, todas as oportunidades estão aí e todas as chaves que você precisa para girar na sua vida já estão colocadinhas aí dentro de você, através do Espírito Santo de Deus, e tudo que a gente precisa fazer é deixar vir para fora. É deixar Ele viver através de nós, Ele viver em nós e encher a nossa vida com a alegria de Deus, com o fruto do Espírito Santo. A palavra fala lá nas cartas de Paulo a respeito do fruto do Espírito Santo: amor, bondade, benignidade, paciência, longanimidade, né? São tudo aquilo que a gente precisa. A paz também é um deles. São 9 dons, né? Todos os que a gente precisa para ter uma vida feliz, para ter uma vida abundante. E essa é a vontade de Deus para cada um de nós. É isso que a gente precisa mentalizar, entender, viver isso, interiorizar dentro de nós, fazer ser verdade para nós. Que Jesus Cristo veio, Ele falou: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Então essa é a vontade de Deus para mim e para você no dia de hoje, que a gente tenha uma vida abundante. E nós estamos aprendendo a conhecer essa sabedoria através do livro de Salomão, através do livro de Provérbios, né, escrito por ele, onde ele acessou essa sabedoria de Deus e viveu isso todos os dias da vida dele, né? E deu uma desviada em alguns momentos, mas ele colheu muito fruto daquilo que ele acessou, dessa sabedoria de Deus. E o que é a sabedoria de Deus? É a essência de Deus, é aquilo que Ele é. Quando nós buscamos a sabedoria de Deus, buscamos o amor de Deus, nós conhecemos mais a Deus. E à medida que nós conhecemos mais a Ele, nós passamos a nos conhecer também, porque nós viemos dEle. Nós somos criação de Deus e temos a essência de Deus em nós. A Bíblia fala lá em Gênesis 1:26, que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então sim, você foi criado para governar. Bom dia Lourdes, beijão para você. Então vamos começar ali a leitura desse capítulo 8 de Provérbios. Diz assim a palavra: não clame porventura a sabedoria e o entendimento não faz ouvir a sua voz? Dizendo, né? Por acaso essas coisas, a sabedoria, o entendimento, elas não ficam clamando, elas não ficam falando o tempo todo para você: ande por esse caminho, busque isso, vai conhecer isso. Quantas vezes a gente ouve essa vozinha interior: eu preciso ler aquele livro, eu preciso assistir aquele documentário. Mas é tão chato, né, assistir documentário, não é melhor assistir uma série de humor, né? Então a gente está disposto diante de nós várias escolhas o dia todo, várias escolhas. E essa sabedoria, esse conhecimento daquilo que é verdadeiro, daquilo que vai impulsionar a nossa vida, igualmente está diante de nós todos os dias. Nós precisamos fazer as melhores escolhas. Paulo escreveu lá a respeito dos dons em Coríntios: faze, pois, a melhor escolha, pois os melhores dons. Deus está diante de nós com uma bandeja cheia de delícias que vai fazer de você um governante nessa terra, né? Ficar acima das circunstâncias. A escolha é nossa de acessar essa sabedoria. Essa é a nossa escolha. Nós precisamos escolher pelos melhores dons, escolher por aquilo que realmente vai fazer diferença na nossa vida, aquilo que realmente importa, aquilo que é importante, né? No versículo 2, no cimo das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ele se coloca, e junto às portas, à entrada da cidade, à entrada das portas, está gritando: vá, outros, ó homens, clamam, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós, nécios, entendei a sabedoria. Ouvi, pois, falarei coisas excelentes, os meus lábios proferirão coisas retas, porque a minha boca proclamará a verdade. Olha, isso eu nunca tinha parado para tentar. Você imagine um homem na terra, né? O único na terra que acessou a sabedoria de Deus. Havia tanto conhecimento dentro de Salomão e ele não encontrava ninguém que quisesse ouvi-lo. Imagina, é como você encontrar um tesouro absurdo, né? Mas as pessoas não conseguem identificar naquilo ali um valor.
Imagine pedras robustas ainda, que precisam ser lapidadas. As pessoas olham e pensam que são só carvões, e você fala, não, são diamantes, são preciosos. E elas olham para tua cara e não entendem nada daquilo que você está falando. Eu imagino essa sensação de Salomão sendo o homem mais sábio da terra, sem ter ninguém para compartilhar aquela riqueza que ele tinha acessado, né? E no 7 ele falando, né? Porque a minha boca proclamará a verdade, creia nisso, né? Os meus lábios abominam a impiedade. São justas todas as palavras da minha boca, e não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende, e justas para os que a acham o conhecimento. Aceitai o meu ensino, e não a prata, e o conhecimento antes do que o ouro escolhido, porque melhor é a sabedoria do que as joias, e de tudo que se deseja nela, nada se pode comparar com ela. O maior tesouro estava ali, né? A sabedoria de Deus. Ele sabia disso, ele conheceu isso, e ninguém via nessa sabedoria o verdadeiro tesouro que ela representava, que ela é, né? No 11, porque nós já lemos, né? Porque melhor é a sabedoria do que joias, e de tudo que se deseja, nada se pode comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa, e eu os aborreço. Ele falando aqui como em nome da própria sabedoria de Deus, aqui está escrito com letra maiúscula essa sabedoria. Eu habito na prudência. Que interessante isso, porque a prudência nos faz escolher com cautela. A prudência faz a gente parar e pensar, devo mesmo ir por esse caminho? E o nécio, o tolo, como ele fala, vai seguindo, vai andando, sem nem pensar a respeito daquilo que está fazendo. E ele insiste nisso, né? Essa prudência dispõe de todo conhecimento e de conselho. Então, se você parar para ouvir a voz de Deus que clama dentro de você todos os dias, Deus fala conosco todos os dias. Tem um filme maravilhoso que eu já assisti, eu contei até a 8ª vez, depois parei de contar quantas vezes eu já assisti, que é Conversando com Deus, baseado na história real de Neil Walsh, um escritor que se transformou, que teve um livro que virou best-seller no mundo inteiro, foi traduzido em 54 idiomas, e ele falava o mesmo título, né? Conversando com Deus. Ele acessou essa sabedoria de Deus. Ele conversou com Deus, ele conseguiu parar, aquietar a alma dele e ouvir a voz de Deus falando dentro dele. E num dos trechos desse filme, ele diz assim, Deus fala conosco o tempo todo. A questão é quem ouve, quem consegue parar, aquietar a alma para conhecer a Deus. A palavra diz isso como conselho, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, Deus disse. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Enquanto a gente não calar a voz da nossa alma que grita dentro de nós, a gente não vai conseguir ouvir aquela vozinha doce e suave de Deus falando ao nosso coração. Segue por ali. Você vai ver que ali existe um caminho excelente. Vou ler o 13, não sei se já lemos, né? Se já lemos, vamos ler novamente. Nunca é demais. Você está entendendo por que esses autores, né, como Stephen Scott, escreveu o livro lá, O Homem Mais Rico que Já Existiu, né? Salomão, O Homem Mais Rico que Já Existiu. E ele disse ali, afirmou que se você ler esse livro durante 2 anos, todos os dias, porque são 31 capítulos, no mês 30 você lê os 2, no mesmo dia, ele falou assim, você vai se tornar um homem sábio, e se você ler durante 5 anos, você vai se tornar um bilionário. Interessante isso, né? Porque a riqueza de Deus produz frutos de riqueza em nós. É uma sabedoria que faz você andar pelo caminho que Deus traçou para a tua vida, né? Existe um caminho excelente para nós, mas a escolha é sempre nossa de caminhar por esses caminhos. Oi, Maria Oliveira, tudo bem? Saudade de você! Beijo grande, bom dia!
Estamos aqui novamente às 6h16 nesse perfil, né? Nós começamos lendo o livro de Salomão, né? O livro de Provérbios, e quanta sabedoria a gente encontra aqui nesses livros. Nós queremos aprender a governar sobre as nossas vidas, a governar em tudo aquilo que a gente faz, porque Deus nos criou para ser reis e sacerdotes. Está lá em Apocalipse 2, acho que é o 2:5, vou até ler esse versículo também, é um versículo muito importante para nós, porque fala dessa missão de Jesus, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Capítulo 1, versículo 5. Na metade do versículo 5, comecinho do 6, ele diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino e sacerdotes para o seu Deus e Pai, a Ele seja a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Deus nos constituiu reis e sacerdotes. O rei é aquele que governa, aquele que está acima das dificuldades, porque tem paz no seu coração, aquele que tem as direções para todos os problemas que vão aparecendo. Esse é o rei, aquele que sabe governar, que sabe direcionar todas as saídas, tudo aquilo que precisa para fazer uma nação grande. E, no caso, né, a nossa vida. E sacerdote é aquele no Antigo Testamento que ouvia o povo e levava até Deus. E o rei, ele tinha a unção de Deus para ouvir a Deus e tomar as direções certas, a resolver os problemas que precisavam. Então, Deus falou assim, Ele fez de nós pessoas capazes de ouvir a Ele para governar sobre qualquer circunstância que tiver diante de nós. E nos fez sacerdotes para ouvir as pessoas que estão à nossa volta e interceder por elas diante de Deus. É lindo a nossa missão diante do Senhor. Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Você é uma pedra preciosa do Senhor. Você é menina dos olhos dele, melhor dizendo, como a palavra fala. Ele diz que nós somos meninas dos seus olhos. Nós temos um valor inestimável. Não aceite nada menos do que isso. Não aceite como verdade palavras que te denigrem, que falam que você é menor do que isso. Nem aquelas que saem da tua boca. Fecha a tua boca. Nunca fala, eu sou burra mesmo, eu não consigo mesmo. Pare com isso. Não deponha contra aquilo que Deus fala a teu respeito. Atente para a voz dele e coloque isso como prioridade na tua vida. O resto que não está em conformidade com aquilo que a palavra fala a teu respeito, descarte. Vou ler novamente, acho que o 13, né? Vamos avançando ali. O temor do Senhor consiste em aborrecer o mal, a soberba, a arrogância, o mau caminho e a boca perversa. Eu os aborreço. No 14, meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento. Minha é a fortaleza, porque por meu intermédio reinam os reis e os príncipes decretam justiça. Por meu intermédio governam os príncipes, os nobres e todos os juízes da terra. Olha, a mesma coisa que a gente estava falando. É Deus quem dá a capacidade de governo, o governo de justiça. Vem de Deus. Eu amo os que me amam e os que me procuram me acham. Riquezas e honras estão comigo, bens duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro refinado, e o meu rendimento melhor do que a prata escolhida. Anda pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para dotar de bens os que me amam e lhe encher os tesouros. Que coisa mais linda, isso. Ontem eu estava meditando, hoje eu não posso me estender muito, eu tenho um exame, consulta para fazer daqui a pouco, mas eu preciso falar isso. Ontem ainda, eu não li essa palavra com antecedência. E ontem ainda, eu estava perguntando diante do Senhor, por que é tão difícil para mim falar dessas coisas, né? Vocês que já me acompanhavam lá no outro perfil, onde eu falava a respeito ali do amor de Deus, que é o que eu mais amo falar, porque eu vivi isso, eu experimentei isso. Eu conheci esse amor de Deus pela minha vida e eu não tinha esse amor de Deus
à minha volta, eu não me sentia amada, eu não me sentia amada por mim, né? Eu não conhecia o valor que eu tinha diante de Deus. E Ele me fez conhecer isso. Então, para eu falar do amor dele é muito fácil porque eu vivi isso. Mas quando fala assim de dar esse fruto de riqueza, de sabedoria, de prosperidade, para mim ainda é um bicho de 7 cabeças, porque eu ainda não vivo dentro dessa realidade, né? Então, para mim é difícil falar daquilo que eu ainda não vivo. Por que não vivo? Porque eu não tive oportunidades? Tive muitas, mas eu não tive essa sabedoria, não tenho ainda essa sabedoria para administrar todas essas coisas que estão na minha mão. Eu ainda faço isso com sofrimento, né? Com dificuldade, porque tem muitas crenças dentro da minha mente ainda, e essa que fala que nós temos esse dom da riqueza, ainda é uma crença que não confronta com aquilo que está dentro de mim ainda, sabe? Aquela coisa assim de que, né? E se eu tiver muito, eu vou estar humilhando as pessoas à minha volta, né? E que chato que é isso, cada vez eu comprei um carro zero e eu não conseguia andar no carro, você pode achar absurdo assim, mas é isso, a minha vontade era de devolver, era de me livrar daquilo, porque parecia que eu não tinha direito de ter, sabe? Uma coisa assim do não merecimento, é algo assim enraizado dentro da gente, não creio, não é de todo mundo, graças a Deus, né? Mas dentro de mim tinha uma raiz assim que dizia assim que eu não podia ter aquilo, sabe? É um não merecimento mesmo. Você achar assim que você não pode ter, que já tá bom que você tem e não precisa mais. Então tudo aquilo que vinha a mais sumia da minha vida com a mesma velocidade que vinha, sabe? Quando você gasta demais uma coisa que não precisa. Eu construindo lá minha casa, meu Deus, eu já gastei tanto dinheiro lá naquela casa que já dava para ter construído quase 2. Mas porque as situações, você acaba atraindo situações para te fazer perder, porque dentro de você tem uma crença limitante, né? Como o PNL fala, tem uma verdade que precisa ser substituída pela verdade da palavra de Deus. Nós precisamos fazer isso todos os dias para nós avançarmos e alcançar aquilo que Deus tem para nós. Não tem como a gente viver o extraordinário, o melhor de Deus para a nossa vida, se a gente não abandonar o bom de Deus. Isso é muito interessante. Eu ouvi uma mensagem falando sobre isso. O pastor Luiz Hermínio, lá de Santa Catarina, amo demais aquele ministério. Ele falou isso, que o maior inimigo do melhor de Deus é o bom de Deus. Porque a gente se conforma dentro daquele bom de Deus e não quer receber o melhor dele para nossas vidas. E a gente sabe disso, a gente repete isso, Deus fala isso na palavra dele. Deus tem o melhor para você. Você já não ouviu isso? Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? Deus tem o melhor para você. Então Deus quer curar a tua alma. Deus quer sarar você para que você viva o extraordinário, para que você governe nessa terra, para que você experimente o melhor de Deus para a tua vida, porque é isso que Ele tem para você. Jesus já disse, eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Essa vida abundante é para mim e é para você também. Deus tem o melhor para nós, pode acreditar. Amém? Amanhã a gente continua aqui o capítulo 8, a partir do 22. Se Deus quiser, então, nos encontraremos aqui de novo amanhã, às 6h16. Um beijo grande para você, né? Eu ouvi um bom dia, assim, faça um extraordinário dia, né? O Pablo Marçal fala isso, eu acho muito interessante. Faça um extraordinário dia, né? Então não é só a gente desejar um bom dia, a gente precisa fazer com que o nosso dia seja extraordinário. A gente precisa fazer as melhores escolhas. Que você faça, seja corajosa, seja forte, seja vitorioso, né? Vai e faça as melhores escolhas no dia de hoje, para que ele seja um dia extraordinário. Beijo grande, até amanhã. Se Deus quiser, estaremos aqui de novo às 6h16.